Durante a Era Paleozoica, o planeta foi palco de um renascimento evolucionário que mudaria completamente a forma como a vida se distribuiu sobre a Terra. Os animais até então, que eram restritos aos ambientes aquáticos, foram pouco a pouco conquistando a terra firme. Por volta de 430 milhões de anos atrás, as primeiras plantas colonizaram algumas partes da Terra, criando um lugar rico em alimentos e recursos, até que, há 400 milhões de anos atrás, no período Devoniano, uns peixes rastejaram para fora do mar e iniciaram sua transição da água para a terra. Ao fazer isso, eles experimentaram a seleção natural, que moldou muitas adaptações para um estilo de vida terrestre. Foi um pequeno passo para eles, mas um salto gigantesco para a espécie animal, e então começou a linhagem evolucionária em que estamos hoje. Este foi um ponto-chave para compreender a evolução da vida. Há muito tempo atrás, os primeiros organismos unicelulares se fundiram e se tornaram multicelulares. Os planos corporais se diversificaram e se irradiaram, explodindo em uma série de invertebrados. No entanto, toda essa abundância e vida estava restrita aos mares, e uma vasta terra permaneceu sem uso. Enquanto os peixes nadavam nos mares, os continentes estavam sendo transformados e a terra estava exuberante para um novo cenário. Nas águas, um grupo de peixes em específico desenvolveram muitos dos pré-requisitos biológicos para se mudar para um novo ambiente, a Terra. Para entender a vida como conhecemos, temos que olhar para trás, de onde viemos, e entender como nossos ancestrais enfrentaram um mundo novo acima das ondas. Há cerca de 385 milhões de anos atrás, a Terra estava praticamente vazia. Os continentes abrigavam apenas algumas plantas e fungos e alguns artrópodes pioneiros. Por outro lado, a vida nos oceanos estava crescendo. Havia vários grupos de peixes estranhos e um em particular estava prestes a seguir seu próprio caminho evolutivo. Eles são conhecidos como tetrápodes, os vertebrados de 4 membros que enfrentaram a vida terrestre pela primeira vez, descendentes diretos de peixes antigos. Uma ideia importante na evolução é que as criaturas dos oceanos evoluíram lentamente para viver e andar na terra. Os peixes têm músculos e estruturas ósseas diferentes dos animais terrestres, então a evolução dos peixes teria exigido a mudança de muitos tipos diferentes de partes do corpo. Nas últimas décadas, aumentaram novas descobertas sobre tetrápodes devonianos, e isso permitiu responder algumas questões sobre de onde e como os tetrápodes evoluíram. E algumas das maneiras como cientistas examinam essas mudanças evolutivas é olhando para os fósseis. E um dos primeiros peixes que os cientistas estudaram a incrível transição foi o Eusthenopterion, que foi descoberto em 1881. Ele viveu nas águas de estuários há cerca de 385 milhões de anos atrás. Ele tinha narinas internas e suas nadadeiras eram mais curtas, mas eles ainda não podiam se mover em terra. Primeiro, eles tinham que adquirir a habilidade de respirar o ar. Uma descoberta mais recente, feita em 2006, revela um outro animal que viveu há cerca de 375 milhões de anos atrás. Peixes pioneiros como Tiktaalik escorregou pela primeira vez fora do ambiente aquático. Ele tinha um longo corpo de peixe com quadris e nadadeiras surpreendentemente fortes. Além disso, ele não tinha apenas guelras para respirar água, mas também um pulmão primitivo para respirar o ar. Mas o mais importante nessa criatura eram os quadris primitivos, que eram maiores que os de seus antecessores. Então, seus membros traseiros tinham algo para ancorar. Estas seriam as provas de que mais tarde seus sucessores seriam animais de 4 patas. Outra descoberta importante aconteceu em 1930, quando cientistas descobriram o Ichthyostega. Há 370 milhões de anos atrás, Ichthyostega tinha dedos primitivos, membros fortes e até uma pelve. Ele usava sua cauda grossa em forma de remo para nadar, o que significa que provavelmente passou boa parte do tempo nos pântanos em que vivia.
Transitando entre a água e a terra, o animal conseguia se adaptar para se movimentar nas duas regiões. A partir daí, o mundo nunca mais seria o mesmo. Um novo capítulo na história da vida começou, e novamente, na história da vida, os vencedores dão origem a novos ramos da árvore evolutiva. Esses animais mudaram-se de águas abertas para águas rasas, depois para pântanos até as margens, antes de se moverem para a terra definitivamente. Viver na terra em vez da água é repleto de dificuldades, e o primeiro passo que eles deveriam enfrentar era aprender a respirar o ar. Com guelras hábeis em extrair oxigênio da água, os primeiros tetrápodes eram mal equipados para respirar o ar. Embora muitos pensem que os tetrápodes transformaram suas guelras em pulmões, isso não é verdade. Em vez disso, foi o sistema digestivo dos peixes que se adaptou para se transformar em pulmões mais tarde. Os primeiros tetrápodes a deixar a água respiravam engolindo o ar e absorvendo oxigênio em seus intestinos. Com o tempo, uma bolsa especial se formou, permitindo uma melhor troca gasosa. Aqui, Ichthyostega podia respirar ar ou água na traqueia para alternar entre o pulmão e as guelras. Hoje nós não temos guelras, mas o mecanismo ainda permanece, e esse é o motivo pelo qual eu e você ainda dá aqueles soluços. Ainda não está claro exatamente quando os tetrápodes desenvolveram pulmões. O que sabemos é que não foi até cerca de 360 milhões de anos atrás. Agora, podendo respirar ar fora d'água, eles tiveram outro obstáculo, a locomoção, e essa transição foi muito gradual. A evolução dos membros não foi uma adaptação simples resultante de animais que estavam começando a caminhar no solo sem retornar às águas. Na verdade, essa transição mostra que a maioria das mudanças necessárias para a vida na terra firme vieram antes de criaturas que já viviam na água. Eusthenopteron tinha membros chamados de nadadeiras lobadas. Eles foram capazes de se mover em águas muito rasas, e as barbatanas robustas em forma de lóbulo desses peixes já havia desenvolvido o mesmo conjunto de ossos principais do braço e da perna dos animais terrestres, que surgiu muito mais tarde. A origem dos membros provavelmente envolveu a elaboração e o desenvolvimento de características físicas que já estavam presentes nas barbatanas de peixes como Tiktaalik. As nadadeiras frontais desse animal apresentavam estruturas esqueléticas semelhantes a braços. Essas nadadeiras não apenas permitiam a mobilidade nos córregos em que ele viveu, mas também provavelmente poderia ter suportado seu peso fora d'água. Se removermos as escamas e a teia de barbatana do Tiktaalik, esqueleticamente você verá os nossos próprios membros evoluindo. Vemos um osso, 2 ossos e uma articulação. E nós humanos, o que temos em nossos membros? Temos um osso aqui, 2 ossos aqui e uma articulação aqui. Tiktaalik possuía um ombro, um cotovelo e até partes de um pulso. E isso é incrível porque vemos um peixe com partes de nossos próprios membros. Desajeitado em terra, eles deram os primeiros passos que mudariam o percurso da vida, e somente mais tarde é que seus membros se tornariam braços e pernas primitivas. Esse é o poder da evolução. Músculos e articulações do Ichthyostega também tiveram um papel fundamental para a conquista da Terra. Eles permitiram que o animal ficasse parado no ambiente aquático, conseguindo colocar a cabeça para fora da água a fim de respirar e processar a comida. Ele também conseguia andar em regiões rasas. Esses animais têm barbatanas carnudas semelhantes a remos. Essas nadadeiras lobadas cobertas por carne estavam maduras para se adaptarem aos membros. Mas esses primeiros tetrápodes tiveram que desenvolver muito mais do que apenas uma forma de andar ou respirar.
Seus esqueletos inteiros tiveram que mudar para suportar seu peso, já que a água sustentava a massa de uma maneira que o ar simplesmente não consegue. Cada vértebra teve que se tornar mais forte para o suporte. As costelas e vértebras mudaram de formato e evoluíram para um suporte extra para melhor distribuir o peso. Os crânios se desconectaram e os pescoços evoluíram para permitir uma melhor mobilidade da cabeça e para absorver o choque da caminhada. Os ossos foram perdidos e deslocados, agilizando os membros e criando um padrão de 5 dígitos que ainda se reflete em nossas mãos e pés. Articulações foram articuladas para movimentos e giradas para frente, assim permitindo o rastejamento de 4 patas. No geral, foram necessários mais de 30 milhões de anos para eles desenvolverem um plano corporal adequado para conquistar a Terra. Na verdade, estamos apenas tendo um vislumbre de uma das transições mais fascinantes para os vertebrados, e esses primeiros respiradores de ar deram origem aos verdadeiros tetrápodes, os primeiros vertebrados que viveram em terra firme para tempo integral. Mas por que eles estavam dando os primeiros passos em direção a uma vida terrestre? Será que eles estavam escapando da competição e da predação das profundezas? Ou será que a Terra era importante por algum motivo que ainda não sabemos? Talvez podemos nunca saber a resposta real. Mas, à medida que refletimos sobre nossos primórdios, temos que dar créditos aos animais ousados que deram início à linhagem evolutiva diversa da qual fazemos parte. Embora possamos nunca entender o porquê eles saíram da água, nós somos gratos por isso. Como outros sarcopterídeos terrestres, os humanos modernos ainda carregam a evidência de nosso passado aquático na maneira como nossos braços e pernas se prendem ao corpo, bem como nas muitas outras características que nos ligam às nossas origens de peixe. Este foi um dos marcos mais importantes na evolução da vida que você conheceu aqui no Pré-Histórico Wildlife.